tudo bem? Eu quero fazer uma indicação muito interessante hoje, que não é um livro, na verdade é uma coletânea de textos de citações patrísticas, que é esse livro aqui. É um colosso de livro, né? É A Fé Cristã Primitiva, do Carlos Martins Nabeto. Esse livro é muito interessante, ele é bem grande, é colossal a coisa, que eles são mais quase 5.000 sentenças patrísticas, curtas e longas, breves e longas. É uma coletânea de textos que o Carlos Martins Nabeto, há alguns anos já, realizou, né? Eu adquiri agora, já conhecia esse livro aqui, mas só agora eu consegui adquiri-lo. Ele tem duas versões. Se você entrar lá no site do Clube de Autores, você vai conseguir por lá. Eu não acredito que consiga por outro lugar. Ele tem a versão pequena, digamos assim, com 1.000 e poucas sentenças, e essa edição que é chamada edição Master. Para quem quer estudar patrística ou para quem quer começar a estudar patrística, eu recomendaria você já comprar a edição Master. E por que eu estou indicando esse livro? Porque hoje existe um grande número de pessoas que têm se convertido ao catolicismo, voltado para a Igreja Católica, devido à influência da patrística. Como hoje está se tendo uma possibilidade maior de você ter acesso a textos patrísticos, até pela internet ou por livros como esse, muitas pessoas têm visto e têm percebido que o que a igreja ensina até hoje já era ensinado em maior ou menor grau, porque aí também entra a questão do desenvolvimento doutrinário, que seria um tema para um outro vídeo, já na patrística, ou desde a patrística. Desde os primeiros pais da igreja, a fé que a igreja possui, ela já estava ali mais ou menos desenvolvida, né? E nesse livro aqui, ele cita e ele traça, ou melhor, ele traz citações dos autores da igreja, dos pais, né? A patrística ali aborda até o século VIII, mais ou menos, todos os autores cristãos até o século VIII, né? Então, o que aconteceu? Muitos têm procurado aí aprender mais sobre a igreja, indo para as fontes mais primitivas fora da Bíblia, né? Não é que sim seria um aprendizado extra-bíblico, na verdade. O que os pais defendiam e que eles traziam e foram desenvolvendo doutrinariamente foi aquilo que foi passado por Cristo e pelos apóstolos, né? E o que a igreja continuou acreditando e continua acreditando até hoje. Então, num estudo sério e aprofundado dos textos patrísticos e da forma de pensamento, da maneira como eles interpretavam as escrituras, da maneira como eles entendiam as escrituras, você percebe que a patrística ela é católica, que a patrística ela defende aquilo que a igreja ensina, em maior ou menor grau. Óbvio que podem haver textos que foram melhor explicitados muito tempo depois, ou por um ou outro pai da igreja. Mas no geral, para quem quer começar o estudo da patrística, é uma ótima entrada, né? Aqui, por exemplo, ó, ele fala sobre textos, ele traz, né, excertos de textos que falam sobre a palavra de Deus, a profissão de fé, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, textos que se referiam já desde a patrística a Maria, né, aos anjos e aos santos, à igreja, como que eles entendiam a igreja, como que eles entendiam Maria, como que eles entendiam a Eucaristia e os sacramentos em geral, né? Como que eles entendiam escatologia, alguns pontos aqui sobre práticas ascéticas que já eram colocadas ali pelos primeiros pais da igreja e muitas outras questões interessantíssimas. Então, assim, é um apanhado magnífico
como eu disse, é um livro que é tão grande que nem cabe na minha estante ali. Mas eu recomendo vivamente que você, se você está interessado em entender, né, e perceber que o que que é a igreja primitiva, tá? E aqui a igreja primitiva nós não estamos falando apenas daquela igreja, a mais primitiva de todas ali, ou os primeiros inícios dela em Atos, né, que estão ali registrados em Atos e nas cartas da Bíblia, mas a sequência do o que veio seguindo depois, né? O que os discípulos dos apóstolos, né, os sequenciadores da obra de Deus ensinavam e acreditavam. É um livro fantástico. Como eu disse, é grande, ele tem mais de 700 páginas. Ele tem também uma cronologia dos pais da igreja, muito interessante, começa ali no século I, né? Por exemplo, aí já mostra ali Santo Inácio de Antioquia, que viveu na virada do século I para o segundo, já falando sobre o domingo, falando sobre a crença na Eucaristia como corpo e sangue de Cristo, falando sobre a igreja como igreja católica, né? E outros tantos textos aí que corroboram aquilo que a igreja ensina, né? Boa parte das pessoas que têm estudado a série patrística, isso tem acontecido, tem sido um movimento muito forte nos últimos anos, já percebeu que se você estudar a patrística entendia, os pais da igreja entendiam a fé como a igreja entende hoje, em maior ou menor grau, porque a fé e a doutrina ela se desenvolve com o passar dos anos, com o passar dos séculos, né? Isso aí com doutrinas básicas, inclusive, como a Trindade, por exemplo. Tá? Então fica aqui minha recomendação, para não me estender muito mais. A Fé Cristã Primitiva, do Carlos Martins Nabeto, um grande trabalho desse apologista da fé, né, de um dos grandes, talvez, apologistas hoje aí no Brasil, que eu recomendo vivamente para que você compre, se você puder adquiri-lo, se você tem esse interesse realmente em saber o que, que a igreja primitiva acreditava. Né? Espero que tenha ajudado. Fique com Deus e até logo.